Shalom, queridos. A graça do Eterno. Mais um momento de compartilhar da Palavra de Deus. Esse é o canal para falar do Evangelho. E hoje nós vamos falar de uma passagem muito conhecida e que vai falar aos nossos corações. E nós vamos tentar entender por que Jesus amaldiçoou a figueira. Nosso texto base está em Mateus 21, a partir do versículo 19 em diante. Eu tenho absoluta certeza que você já deve ter lido muitas vezes esse versículo e hoje tentaremos contribuir um pouco para o seu entendimento e para que você possa refletir sobre tal passagem. Vem comigo. Bom, amados, essa é uma passagem especial onde Jesus ele chega em Betânia e ao chegar lá ele vai passar a noite e aí de manhã, quando ele está na cidade, ele tem fome. E ele avista uma figueira frondosa, bonita, cheia de folhas. E eu tenho absoluta certeza que, naturalmente, você já ouviu dizer que a figueira, primeiro ela dá os seus frutos sem folhas, para depois ela ter folhas. Ou seja, se ela tem folhas, quer dizer que lá tem fruto, porque antes vem o fruto, para depois ter as folhas. É diferente o processo, né? E Jesus viu que ela tinha folhas, mas ele vai lá e tenta achar os frutos e não os encontra. Então ele vai dizer a essa figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Queridos, esse é o momento onde nós temos que fazer uma ressalva aqui e até mesmo citar que de todos os milagres que Jesus fez, esse parece ser um milagre onde não houve cura. Não houve ali uma transformação positiva. Ao nosso pensamento, se você olhar, houve ali algo aos nossos olhos negativo, porque a figueira secou, ela mirrou. Ué, se ela não tinha fruto, ele poderia falar dê fruto, mas não. Ele falou nunca mais nasça fruto de ti. Então hoje nós vamos entender por que Jesus falou a figueira dessa forma. E também vamos entender o pensamento do mestre sobre essa lição que ele estava dando, porque nós vemos que os discípulos se maravilharam quando eles viram isso. Eles inclusive viram, como secou imediatamente. Eles viram uma ação instantânea do mestre dizer nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira, ela que estava frondosa, cheia de folhas, de repente ela seca. Mas qual seria a lição que o mestre está nos dando aqui, principalmente pela introdução no qual já dissemos que era normal que toda figueira que tivesse folhas já tivesse o fruto. E Jesus, ele chega ali e procura o fruto e não encontra. Queridos, uma lição que nós podemos entender, até porque se formos olhar até mesmo a sequência, que é o mais indicado, é olhar a sequência do que está acontecendo ali e até mesmo o que o mestre vai falar. E você veja que Jesus, vendo que eles se maravilharam e perguntaram como é que pode, secou na hora. E imediatamente, Jesus vai falar. Ele vai dizer: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até se a monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Veja que o mestre está falando ali. E tudo quanto perdizes em oração, crendo o recebereis. Está falando sobre fé. Mas é natural nós entendermos a relação entre fruto e algo que parece ter fruto. Veja que se nós fôssemos ler Tiago, fôssemos ler também a aplicação de Paulo, nós íamos falar sobre fé e obras. Fruto, fé, obras. E aqui, queridos, se nós formos olhar a ótica do Senhor, a ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente. Porque você vê que Jesus, ele com certeza sabia que aquela árvore não tinha fruto nenhum. E que, inclusive, era necessário ter uma lição para que ele pudesse ter esse momento de falar algo para os seus discípulos e eles se maravilharem. E você olhar para uma árvore linda, frondosa, e nela você ter a expectativa de que dela você vai ter um fruto e ela não ter um para lhe oferecer, é algo contraditório. É algo que você fica, como pode? E aí a gente pode pegar até versículos dos quais nós podemos afirmar que a ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. Se fôssemos olhar ali o livro onde o profeta está na casa do pai de Davi, procurando o rei, no qual Deus está procurando, no qual Deus vai ungir aquele rei. E ele começa a ver os filhos
os primeiros, mais bonitos, os mais atléticos. Aí vê Eliabe, ele, opa, pode ser esse aí. E Deus, não é esse. Aí vê outro, pode ser aquele ali. Eu não vejo como ver o homem, não é esse. E quem era o escolhido do Senhor? Davi, o menor da casa. Então, queridos, se nós fôssemos olhar aqui, e se eu fosse dar outros exemplos, que tem muitos, eu poderia citar a ótica de Deus. Uma coisa é certa, a Deus não se engana. Ainda que exista uma pessoa que tem uma vida aparentemente espiritual, de nada adianta se por dentro for totalmente seco, sem vida, sem fruto, sem obra. Por isso que há estudo, inclusive aqui no canal também tem estudo falando sobre fé e obras. Eu peço que vocês possam ver, tem muitos estudos aqui no canal. Mas é necessário a gente afirmar de que o mestre, ele não se engana com a aparência, não se engana com o que pode ser, mas ele sabe exatamente o que é. E quando nós olhamos que aqueles discípulos se maravilham de uma tal maneira, Jesus dá um exemplo assim, bem drástico, um exemplo bem fora da curva. Ele fala, olha, se vocês pedirem oração, vocês crendo receberei. Vocês podem fazer a mesma coisa que foi feita a figueira. E até mesmo pode fazer isso em relação ao monte. Se você mandar ele se precipitar, vai acontecer. Queridos, é uma lição que eles precisavam. Eles precisam não somente aparentar ter fé, eles precisam mostrar o fruto de que possuem fé e até mesmo em oração, exercitar a sua fé. E aí aqui eu tenho que colocar aqui na mesa, ou em vídeo aqui olhando nos seus olhos, de que infelizmente não é toda igreja que exercita a fé ou ensina sobre a fé de forma realmente certa, correta. Existem pessoas que colocam a fé somente num limite, numa caixinha racional, onde você só pode praticar a sua fé com coisas tangíveis, com coisas possíveis, com coisas dos quais com certeza podem acontecer. E você vê que o mestre, se ele dá um exemplo de um monte se erguer, se precipitar no mar, ele deu um exemplo que qualquer pessoa ia falar assim, nossa, mas esse foi realmente um exemplo difícil. Por que o mestre está dando um exemplo difícil? Exatamente porque a fé é isso. A fé não é somente acreditar no racional, no que vai acontecer, no que você tem possibilidade de executar. Mas a fé ela tem que ir além dos limites e frontes. Ele tem que ir naquela parte onde Deus pode realmente agir por você. Porque é nesse momento que Deus age. Jesus já tinha mostrado que ele comanda os ventos e o mar. E agora, pelo simples fato de ele dizer à figueira que ela não daria mais o seu fruto, e a partir desse momento ela seca, os discípulos ainda continuavam se maravilhando, depois de tudo que já tinham visto. Ou seja, Jesus vinha numa sequência de feitos que, nossa, o que faltava mais? Então, queridos, Jesus ele está dando uma grande lição para todos nós. O secar da figueira, ele veio para trazer duas lições. Uma, não se pode viver de aparência. Não se pode viver de aparência. Se você aparenta ser um cristão de valor, seja, não diga que é. Seja com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu modo de viver. E dois, tenha fé. Viva uma vida de fé, não uma vida que somente diz ter fé. Não aquela vida que fala assim, eu tenho fé. Mas quando a coisa aperta, a primeira palavra que sai é de murmuração, é de lamentação. Quando acontece o que é contrário à nossa vontade, em primeiro lugar, agradeça a oportunidade de Deus te ensinar alguma coisa nova, algo novo, algo especial. E em segundo lugar, peça a Deus para que Ele trabalhe em você, para que você possa sair daquela situação e Deus possa te levantar, assim como Ele sempre fez. É excelente, excepcional a experiência que vai acontecer e com certeza você vai ter o que contar e compartilhar com outras pessoas. Então, queridos, se você tiver fé, creia, com certeza a sua vida será um manancial de bênçãos para outras pessoas. Que a paz de Deus esteja com você.